Abramos as nossas Bíblias em Mateus. Capítulo 11. Teremos uma leitura um pouquinho longa, não tanto, do verso 1 até ao verso 19. Mateus 11, 1 a 19. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir? Ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: Ide, contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, que foste-se ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que o profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João que não comia nem bebia, e dizem, tem demónios, e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, é glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Deus abençoe da sua palavra. Tem feito impressão a muita gente o facto de João, estando no cárcere, ter feito esta pergunta: és tu o Messias mesmo? Ele que havia anunciado a vinda do Messias, que o tinha chamado de Filho de Deus, de Cordeiro de Deus, batizado pelo Espírito e enviado de Deus, agora faz a pergunta: és tu ou esperamos outro? E a resposta de Jesus, ela se torna interessante porque marca um momento histórico de uma virada no seu ministério. Até aí era a fama e a popularidade. Daqui para a frente vem a perseguição. Quando nós pensamos naquilo que Jesus Cristo disse, em primeiro lugar, aos seus discípulos quando os enviou a ensinar e a pregar, três coisas surgem ali que se tornaram linhas mestres, até para o trabalho missionário em geral que é feito desde aquela época até os nossos dias. Enviou-os como uma primeira experiência, enviou-os como um primeiro teste, enviou-os para saberem aquilo que eles iam enfrentar, mas enviou-os principalmente para eles aprenderem três coisas. Em primeiro lugar, a proteção de Deus sobre aquilo que iria ser feito.
E não há dúvida nenhuma, quando nós encetamos um trabalho, seja um ministério, por mais simples que pareça, até um envio para um lugar muito complicado, como por exemplo esse Djibouti que nós falámos há pouco, país muçulmano com 1.200 crentes residentes ali. Temos que ter, em primeiro lugar, a certeza absoluta que temos de Deus a sua proteção. Que Ele está conosco, que Ele nos tem nas suas mãos, que Ele nos livrará de muitas situações, talvez algumas das quais nem sequer chegámos a tomar conhecimento. Eu lembro que muitas vezes, em determinadas viagens que nós fizemos quando missionários em Moçambique, e nós, antes de iniciarmos aquela viagem sentados, a Isabel e eu no carro, antes de sairmos, orávamos e pedíamos a Deus, de maneira muito simples: ó Deus, abençoa-nos nesta viagem, envia os teus anjos à nossa frente para que nada de mal nos aconteça, retirando todo o impedimento que exista até chegarmos ao lugar que precisamos ir. Passamos algumas dificuldades, algumas situações de perigo. E a minha esposa comentava, depois de passar aquela situação, desta vez, os anjos ficaram com as suas asas cansadas, coitados, devido à dificuldade, devido ao problema. Proteção de Deus é algo que nós temos que ter sempre consciência, e uma consciência presente e constante da nossa vida. Deus nos ama, estamos nós a estudar na escola dominical. E o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor de dádiva dele mesmo a nós próprios. Um amor no qual também Ele nos deu Jesus Cristo para nos salvar, para nos limpar de toda a impureza e todo o pecado. Nós somos remidos no seu sangue. E Ele fez isto por amor. Porque Deus é amor. É a sua essência principal. Faz parte da sua natureza. Não é algo que Ele tem, é algo que Ele é. E muitas vezes nós nos esquecemos que nos é pedido que este amor, que depois também é embutido em nós, no poder do Espírito Santo, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, também continua a ser patente aos olhos daqueles que estão à nossa volta. Proteção. Nós temos de Deus a proteção. A segunda coisa era a dependência. Aqueles discípulos iam aprender a dependência. Eles tinham que saber que iam realizar um trabalho, uma tarefa, não porque tivessem capacidade pessoal, não porque estivessem especialmente dotados para aquilo, mas porque Deus, no seu poder, na força, na capacitação, lhes daria as condições para desenvolver o seu trabalho. É bom depender de Deus. Nos torna mais humildes, mas principalmente nos faz perder o medo, nos dá ousadia, nos dá consciência que estamos debaixo daquilo que Ele é, que Ele quer, e que realizamos a sua vontade e expressamos a sua vontade. Dependência de Deus é algo que cada um de nós tem que também ter consciência todos os dias da sua vida. Mas não quero demorar muito aqui. A terceira coisa é providência. Eles iam praticamente sem nada, mas teriam e receberiam tudo quanto precisavam durante o caminho, durante o ministério, durante a vida. Quantas vezes nós, olhando para nós próprios, para as nossas capacidades, às vezes para a conta do nosso banco, ou olhamos, por exemplo, para os recursos que nós temos, e quantas vezes, olhando para essas coisas, para essas circunstâncias, nós dizemos: é impossível, não podemos, não chegaremos. Eu lembro-me quando foi decidido construir o templo da primeira igreja batista, naquela altura, Lourenço Marques, hoje Maputo. 26 pessoas. Dessas 26 pessoas, 6 homens, dos quais somente 2 já eram crentes, batizados, e um deles era o pastor da igreja, o missionário
Luís Rodrigues de Almeida. 12 crianças. O resto, a maior parte, senhoras. Uma ou outra trabalhava, a maioria eram aquilo que se chamava, creio eu, na época, prendas domésticas. Donas de casa. E um dia o pastor chama-nos numa assembleia, vamos construir um templo. Aquele templo que está lá. Um templo pode levar até quase 400, 500 pessoas. Um templo que foi construído por pessoas sem condições financeiras. Foi construído sem ter um número aparentemente suficiente para que aquilo se realizasse. E alguém na altura disse: é loucura, é impossível, nós nunca teremos condições. Quando os nossos olhos substituem a fé, nós nos esquecemos que temos um Deus que providencia a nossa vida. E aquilo que era impossível foi feito. Às vezes com verdadeiros milagres, quantas vezes na sexta-feira de manhã, na cozinha da casa onde morava o pastor, eu pegava na chave da caixa postal e dizia assim: não temos dinheiro para pagar a prestação, mas nós vamos orar e agradecer a Deus pela resposta que já está lá na caixa à espera. E quantas vezes isso aconteceu? Uma vez, uma carta de um colégio de crianças chinesas da África do Sul. E naquela carta, aquelas crianças diziam assim: nós decidimos, sabendo da vossa luta, sabendo da vossa dificuldade, sabendo que estão construindo um templo para o nosso Deus, nós queremos ajudar. E desistimos de tomar o nosso lanche durante um mês. E todo o dinheiro que juntarmos, aqui enviamos para pagar uma prestação. Houve muitos outros milagres. Se for contar, foram muitos. Alguns crentes chegaram a vender o seu sangue. Foram doar o seu sangue a troco de dinheiro para pagar a prestação. Foi um templo construído com orações, com o sangue de muita gente da igreja, é verdade. Ofertas vindas anonimamente, às vezes nem se sabia de onde. A esposa do pastor, durante 10 anos, como diretora de uma farmácia, durante 10 anos, o seu salário inteiro, por completa, 100%, ia para ajudar as prestações. Alguém dirá assim: mas isso é providência humana. Mas é providência humana que vem através do amor que Deus coloca dentro dos nossos corações. E quando João faz aquela pergunta: mas és tu o Messias, ou nós esperamos outro? Ele preso numa cadeia, tinha que crer contra a esperança. Tinha que crer contra as circunstâncias. E Cristo deu a resposta que era necessário: os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho, bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. E é interessante que tudo isto era exatamente o oposto de tudo quanto um judeu esperava fosse o Messias prometido. Eles estavam à espera de um guerreiro, de um general, que viesse com um exército poderoso, que transformasse o mundo daquela região de tal maneira que Israel voltasse a ter de novo a mesma posição da época de Davi ou de Salomão. De novo o poder temporal daquela área. Mas não veio o guerreiro à frente do exército. Não veio um homem vestido de roupas finas. Não veio uma coisa qualquer vulgar também. Veio simplesmente no meio dos pobres e entre os pobres, entre as pessoas normais, apresentar o Evangelho do Reino.
Interessante, diz no verso 7, quando partiram, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, o João que havia feito aquela pergunta, à qual ele tinha respondido. E agora, quem é este João para cada um de vós? Quem é este João? O interessante aqui neste texto é que Jesus Cristo, depois de dizer que ele era não uma coisa qualquer vulgar e comum, não era um homem vestido de roupas finas, mas ele diz que este João era um profeta e mais do que um profeta. Mas mesmo assim Cristo queria saber por que é que aquelas pessoas vinham. A que é que vieste a ver? O que é que estás aqui a ver? No verso 12 temos um texto um pouco difícil, que diz: desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força e os que utilizam a força apoderam-se dele. E quando nós pensamos nisto, temos dificuldade em entender o texto. Eu fiz várias leituras em várias versões bíblicas e algumas delas dizem coisas completamente diferentes uma das outras. Mas a conclusão a que eu pude chegar é aquela que a maior parte dos intérpretes chegaram. É que o reino dos céus não é uma coisa à qual nós chegamos e entramos sem certo sacrifício, sem alguma luta pessoal, sem ver um esforço, um compromisso, uma perseverança da nossa parte. Nós temos que nos esforçar por entrar. Nós temos que nos comprometer com Cristo para entrar. Nós temos que fazer sacrifícios pessoais para entrar. O verbo que está ali no grego designa exatamente um esforço que é feito em forma de um compromisso com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a crianças sentadas na praça, gritam para os companheiros: nós vos tocámos flauta e não dançastes, cantámos lamentações e não chorastes. É verdade que as crianças, quando imitam as brincadeiras, nas brincadeiras os adultos, muitas vezes não conseguem fazer exatamente aquilo que os adultos fazem. E pelo texto dá a impressão que aqui estava a ser criticado a maneira das pessoas virem, assistirem, ouvirem a Jesus Cristo falar. E se ele falava de alguma coisa alegre, eles não ligavam. Se falava de alguma coisa triste, eles também não levavam em consideração. Inclusive vinham, mas vinham para criticar, porque diz no verso 18, vindo João, não comia nem bebia, vocês dizem que tem um demónio. Agora veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas nós não estamos aqui nem para ver uma coisa comum, nem para ver homens vestidos ou senhoras vestidas de roupas finas. Não estamos aqui para que alguém toque flauta e nós dancemos, ou alguém chore e nós lamentemos. Nós não estamos aqui para criticar, porque a sabedoria é comprovada por suas obras. Nós estamos para servir ao nosso Deus, para entender claramente que nós estamos debaixo da sua proteção, que nós estamos debaixo da sua dependência, que nós estamos debaixo da sua providência. É um compromisso total que nós temos com Deus em Cristo. Base, não só para missões, mas também para o nosso dia a dia. Mas hoje é dia de celebração da Ceia do Senhor. E por ser dia de celebração da Ceia do Senhor, nós temos que entender também que este Messias que está aqui anunciado é aquele que morreu na cruz por cada um de nós, que sofreu no seu corpo humilhação causada pela nossa iniquidade e pelo nosso pecado, que teve o seu corpo moído por causa das nossas transgressões. Nós temos que olhar para este Jesus, ser grato a tudo quanto Ele tem feito e fez por nós.
E quando nós celebramos a ceia, meus irmãos, quando nós pegamos no cálice, lembremos no sangue que Jesus Cristo verteu na cruz e que nos limpa de todo o pecado. E é um pecado, segundo as Escrituras, Deus não mais se lembrará dele, porque é perdoado por completo, perdão total. E quando nós partilhamos o pão, não nos esqueçamos que isso é um pão que é distribuído por todos. É verdade que o cálice também é distribuído por todos, no sentido de sermos uma só comunidade, e numa forma, então, de Eucaristia, nós estamos a celebrar em memória tudo quanto Cristo é e tudo quanto Cristo fez por cada um de nós. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora e vamos entender, enquanto participamos, de uma forma íntima, pessoal, tu sozinho com Deus, entender o que Ele fez para me salvar, fez para te salvar. A ceia também é gratidão. É também um tempo no qual nós agradecemos a Deus por nos ter dado Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Eu vou pedir aos irmãos diáconos, então, para chegarem um pouquinho à frente.